A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes dessa mensagem. Hoje, 12/10, eu venho trazer aqui, uns estudos do Dia da Criança. E eu quero basear aqui com os irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que vai nos dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Meus irmãos, neste texto sagrado, o sábio Salomão, ele orienta os pais a educarem os seus filhos desde cedo no caminho do Senhor. Ou seja, o Dia Mundial da Criança, é oficialmente dia 20 de novembro. Data em que a ONU, ela reconhece como Dia Universal das Crianças, por ser a data em que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. Porém, a data efetiva em que foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, ela a data efetiva de comemoração do Dia das Crianças varia de país para país. Por exemplo, no Brasil a comemoração se dá dia 12 de outubro, por meio de um decreto assinado pelo presidente da República, Arthur Bernardes, em 1924. Então, nesta data importante, as crianças são lembradas através dos generosos presentes dados pelos pais, pelos tios, pelas tias, pelos avós. Só que mesmo sendo oficializada desde 1924, essa data ela só passou a ser celebrada a partir de 1960, quando a fábrica de brinquedos Estrela fez uma promoção conjunta com Johnson & Johnson, para lançar a Semana do Bebê Robusto. Glória a Deus. E aumentar, aleluia, as suas vendas. Nós podemos ver que, embora saibamos que essa data serve serve mais para movimentar os comércios de brinquedo, o importante são os pais aproveitarem essa data para curtir melhor os seus filhos, os tios para curtir os seus sobrinhos, e o mais apreciado nessa data é o grande valor que a criança tem para o futuro de nossa sociedade. As crianças, elas são futuro e esperança, pois Jesus Cristo valorizou todas as crianças. Nós vamos ver que Deus sempre valorizou as crianças na antiga aliança. E eu quero citar aqui alguns textos, porque Deus ele sempre valorizou as crianças na antiga aliança, assim também como Jesus Cristo também valorizou as crianças na nova aliança. Veja comigo em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 ao 7, vai nos dizer que Deus se preocupou desde cedo com a educação espiritual das crianças. Deus ele ordenou aos pais que educassem seus filhos em todo o tempo, dizendo: ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e dando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos em todo momento. Tinha uns que colocavam até nos umbrais da porta, por testeira, por sinal atado na mão. Assim diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Nós podemos ver que alguns países estão tirando Deus do coração das crianças, através de seus ensinamentos ateístas e perniciosos nas escolas, quando seus professores estão, aleluia, produzindo alunos revoltados e sem religião. Nós podemos ver que
e colhendo as consequências de terríveis chacinas nas escolas provocadas por alunos que invadem escolas, atirando e dizimando seus próprios colegas e genitores. A palavra de Deus, meus irmãos, já se referia a esta classe de pessoas, desobediente aos pais, às mães, cujo comportamento foi influenciado pelos próprios pais e foi influenciado pelos próprios pais e educadores irresponsáveis. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nos diz que Deus sempre valorizou a educação das crianças através das Escrituras, através da tua palavra. Então, por hoje ser um dia das crianças, valorize-a, ensina-as ao caminho que deve seguir. Meus irmãos, as crianças, elas são alvos do cuidado divino desde o ventre materno. O salmista, ele revelou o cuidado de Deus para com ele desde o ventre materno. Ele diz: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Salmo capítulo 71, verso 6. Guarde isso na tauba do teu coração. Então o profeta Jeremias também revela. O profeta Jeremias também revela como Deus lhe escolheu desde o ventre materno, dizendo: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que tu formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso do 4 ao 5. Era o chamado de Jeremias, antes mesmo de ele for formado na madre de sua mãe. Então daí a importância que nós vemos, glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus, dessa data especial. Nós podemos ver que Joás e Josias foram escolhidos como reis de Judá, quando ainda eram crianças. Você pode ver na carta, no livro de 2 Reis, capítulo 11, 21, e 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1. Samuel e Jeremias, eles foram escolhidos como profetas por Deus, ainda as crianças. Você pode ver em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Em Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao 8. Ou seja, Deus sempre valorizou as crianças na antiga aliança. Agora eu quero trazer aqui para a nossa meditação que Jesus Cristo também valorizou as crianças na nova aliança. Nota-se comigo. No livro de Marcos capítulo 10, e no versículo 14, vai nos dizer: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele valorizou a todas as crianças, dizendo: deixar vir a mim os pequenininhos. Os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Veja, Jesus Cristo, ele declarou as crianças aqui em Marcos como integrantes naturais do reino do céu, dizendo: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, se não vos mudardes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Mateus capítulo 18. O reino de Deus é semelhante a uma criança. O reino de Deus é das crianças. Mateus 18, verso 3. O que ele está dizendo? Se vós não se converterdes e ficardes como as crianças. Ele está querendo dizer para nós que você não tem que ser como uma criança no trabalhar. Mas na tua malícia, na tua maldade, seja como uma criança. Seja como uma criança. Porque a criança, ela é pura, verdadeira, simples, honesta, humilde. Então você tem que pegar o exemplo da criança. A criança, é dela o reino de Deus. Para nós podermos adentrar lá, nós temos que ser como as crianças. Ao trabalhar para Jesus, seja como um adulto.
seja como uma pessoa madura, mas em questão da maldade, da malícia, seja como criança. Porque elas são puras, elas são simples, elas são honestas. Ainda em Mateus capítulo 18, nota-se, no capítulo 18 do verso do 2 ao 4, Jesus Cristo usou a criança como exemplo de humildade e simplicidade, dizendo, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, Marcos 10:16, Jesus Cristo pegava as crianças nos seus braços e, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Daí nós vemos a importância que também Jesus Cristo valorizou as crianças na nova aliança, assim como Deus valorizou na antiga aliança. A palavra de Deus descreve o desenvolvimento perfeito do menino Jesus, quando criança, dizendo, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem está relatada aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Pega isso e guarde na tábua do teu coração. Jesus Cristo valorizou o nascimento de uma criança ao descrever a alegria que acontece quando uma criança vem ao mundo. Em João 16, verso 21. O apóstolo Paulo aconselhou os pais a educar os seus filhos da forma correta, dizendo, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e nas demonstrações do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Meus irmãos, para concluir aqui, a Bíblia, ela sempre exalta a importância da criança. E o próprio Deus sempre valorizou a criança, escolhendo muitos reis e profetas, ainda crianças, para o desempenho de grandes tarefas no meio do seu povo. Daí a importância de você valorizar e investir no ministério da criança. Portanto, não esqueçamos que foi o lance de uma simples criança entregue nas mãos de Jesus Cristo, que ele usou para multiplicar e alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. João capítulo 6, do verso 8 ao 11. Ei, esse é o estudo que eu trago para os irmãos de Provérbios 22, 6, né? Que nos diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Faça isso com a tua criança. Essa é a palavra que eu trago para você, simples, porém poderosa. Guarde na tábua do teu coração. É esse o estudo que eu trago para vós. Nesse dia, na data 2 do 10. 12 do 10. Para você pegar, por exemplo, e instruir as vossas crianças. Guarde na tábua do teu coração. Veja que Deus sempre valorizou as crianças na antiga aliança, assim também como Jesus Cristo também valorizou as crianças na nova aliança. Guarde na tábua do teu coração, valorize-a, cuide, né? Dê o melhor para ela, ensina o caminho que ela deve seguir, leve para o culto, leve para a presença de Deus, ensina ela a ler, ensina ela a meditar, ensina ela a orar antes de almoçar, orar antes de dormir, orar quando acorda, ensina ela a orar antes de sair de casa, ensina, instrui as suas crianças ao caminho que ela deve seguir. Assim você estará plantando, ajudando a plantar uma semente gloriosa que é a palavra de Deus no coração dela, e fazendo isso, pode ter certeza que o Espírito Santo irá regar e Deus dará um grande fruto, pela qual irá influenciar e abençoar a tua criança, a tua casa, a tua parentela. Guarde na tábua do teu coração, ore pela criança, faça campanha pela criança, jejue pela criança, se movimenta pelas crianças, incentiva as crianças, porque delas é o reino de Deus. E hoje, o adversário, Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele tem por objetivo perverter as nossas crianças. Você que é mãe, você que é pai, que está vendo isso aí, sua filha dança no TikTok,
Sua filha dança no Facebook, no Instagram, no YouTube. Toma cuidado, porque é um dos sinais, é uma das ferramentas pelo qual Satanás está usando para perverter e tirar a inocência das nossas crianças. Guarde isso na tábua do teu coração, repasse com o máximo de gente. Se você chegou até aqui ao final, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal, né? E ative o sininho para todos, para que você venha ser notificado no topo do seu celular. Amém? Faça isso, repartilhe bastante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Comenta aqui sobre o que você achou, se você chegou até o final, para a glória do avanço da obra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e deixe aí para vocês um feliz Dia das Crianças, em nome de Jesus Cristo. Apoie o Pequeno Galileu e Deus te abençoe. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.